Lula Pilão é uma das maiores referências da vaquejada brasileira hoje. Conhecido em todo o Brasil vaqueiro, ele vai contar sua história hoje aqui no quadro Minha História na Vaquejada. E você, é claro, é meu convidado. Seu Lula, eu começo sempre perguntando ao vaqueiro o verdadeiro nome, o nome de batismo. Luiz Antônio de Lima. Bom, Lula Pilão é o nome mais conhecido em todo o Brasil. Se eu perguntar para o Luiz Antônio de Lima, ninguém vai saber quem é. Como é que surgiu o sobrenome, que agora é oficial, Pilão, na família do senhor? Surgiu do meu avô, Antônio Pilão, nós temos o parque chamado Antônio Pilão em homenagem a ele. Antônio Pilão, Cícero Pilão, Lula Pilão, Marlon Pilão, Masterson Pilão e Evandro Pilão. 6 gerações já, graças a Deus. Só não está o Antônio Pilão e o Cícero Pilão vivo, mas os outros, graças a Deus, está tudo. Seu avô e seu pai gostavam da vaquejada? Amava. Na época era difícil, certo? E se a gente tivesse colocando a época da vaquejada aqui de Montanhas, estaria assim umas 75 a 80. Eu queria que o senhor falasse para mim o seguinte: na sua época, como é que foi o seu início na vaquejada? Primeiro cavalo que o senhor montou, a primeira corrida que o senhor correu? Não, na minha época não passou não, que eu ainda continuo na atividade de vaqueiro, né? Na sua época de menino. Ah, sim. Eu comecei já tarde, com 12 para 13 anos, certo? E era nas vaquejadas aqui só regionais. Eu devo ter, eu e meus meninos, uns 1.400 troféus em casa. Muito troféu. Você lembra do primeiro cavalo que o senhor montou? Sim, esse na época nem tinha nome, era pé duro mesmo, sabe? Agora eu me lembro do outro, o Mini Saia, que era um cavalo branco, bem branquinho. Ele deu muitas alegrias e ganhei muito prêmio dele. Na época já, né? Mini Saia. O outro foi Mimo. Também ganhei muitos primeiros lugares, muitos campeões dos campeões. Até, por sinal, o Zé do Bucho, quando você entrevistar ele, pergunta se ele sabe quem é Lula Pilão. Isso só bebendo água, é que ele se admirava muito disso. Seu Lula, na época que o senhor começou a correr vaquejada, né? Ali, nos seus 12 até os 25 anos, não se falava muito em cavalo quarto de milha, né? Era o cavalo pé duro que se corria, era a sensação naquela época? Mestiço, na época em 70, sei mais ou menos assim, 70, no Parque 13 de Maio, tinham 2 cavalos da época que era quarto de milha, se chamava Urubu, que Chico Gentil corria, e Sabu, que Adélio Andrade, irmão de Zezinho Andrade, corria. E esses cavalos eram bons. Da época só tinha ele. Aí depois foi aparecendo naipe, e outros. E esse cavalo meu, Mimo, ele era 3/4 de quarto de milha. Foi comprado em 77 no Parque Aristófanes Fernandes. Eu queria que o senhor me falasse das grandes corridas que o senhor correu. Qual foi a primeira vez que o senhor bateu a cena numa vaquejada, entrou na disputa e levou um troféu para casa? Ah, rapaz, assim, a primeira eu não lembro também não, assim. Eu sei que eu ganhei muitas mesmo. Daqui para o Ceará eu ia, para Bahia, Alagoas, Sergipe, todo canto. Sempre eu ia e trazia uma coisinha. O cavalo é meio ruim, mas sempre ganhava. Trazia um troféuzinho para casa. Eu lembro bem numa disputa de Mossoró com Chaga Belo. Nós tiramos 17 boi. O cavalo dele começou a dar brabo, o meu não deu. Eu digo, eu vou ganhar. Eu disse, ganha, eu digo, vou ganhar. E ganhei. Em primeiro lugar. Até um Fiat 147. Naquela época ainda eram os carros e ainda eram os grandes prêmios, né? Exato. No ano de 86, se eu não me engano, começou no Parque Porcino, que era em Baraúna. Na outra semana eu fui para o Velho Pitel, do Café Quinino. Eu ganhei uma caminhonete, na época a Fiorino, e uma moto. E na outra semana eu fui para João Câmara,
Não, Poço Branco, ganhei também um carro lá, rachei com o Nicolau. E assim, um bocado deles. Na outra semana de agosto de 86, eu ganhei primeiro, terceiro e rachei campeão dos campeões com Henrique Elias, irmão de Marquinhos Elias. Além de Lula Pilão, quem eram os grandes vaqueiros que combatiam com o senhor na vaquejada, que buscavam o prêmio e que depois ia todo mundo comemorar no caminhão? Não, eu nunca fui grande vaqueiro. Eu só, os boi atropelava, caía na faixa e valia. Para ser o grande vaqueiro basta fazer isso. Porque na época era mais boi, era 6 metros, 7 metros. E a gente arrastava, sabe? Na época tinha Teinha, que foi um dos melhores vaqueiros que eu já vi arrastar um boi, foi ele. Eu disputei com o Zé do Bruxo, vários vaqueiros bons. Eu não, eu só ficava por ali, né? Quando ele se descuidava, eu passava por ele. Chico Gentil também fez história, né? Chico Gentil, rachei carro com Chico Gentil, com Adélio Andrade. Em Açu, em 81, eu ganhei o primeiro lugar, rachado com Chico Gentil, foi. Tava Adélio, o Dó da Amaral, era na época, Ailson Miguel, era muita gente, os caras do Ceará que eram bons, sabe? Mas eu sempre estava por ali, quando eles se descuidavam, eu passava por eles. Tem um rapaz que assiste sempre o nosso canal no YouTube, que fala, Nilson, pergunta quantos carros ele ganhou e tal. Eu não pergunto isso para os vaqueiros mais jovens, que eu sei que carro parou de ser dado em vaquejada de um tempo para cá. E geralmente quando se ganha um carro, se racha para receber o prêmio em dinheiro. Mas o senhor ganhou um bocado de carro, né? Fale pra gente, o senhor se lembra quantos carros o senhor ganhou sozinho e rachando? Não, eu não tenho assim a ideia. Não vou lhe dizer, eu sei que tem um bocado de troféu lá em casa. Só eu olhando eles, aí eu sei. Mas se juntasse os carros assim tudinho, dava pra montar uma loja boa? Dá não. Dava só pra gastar. Não dava nem pra comprar hoje as senhas de vaquejada. Porque hoje, para se ter um caminhão desse, é 250 mil reais. E dinheiro não está se achando em qualquer canto. Você vai para uma vaquejada hoje, quando tem 20, 30, já querem rachar. Antigamente falava disso não, a gente ia, perdia, mas não, aquilo era uma, como é que se diz, uma confraternização de amigos. Eu saía daqui para Pau do Cerro, Rodolfo Fernandes, cavalo ia, voltava. Eu, Marcelo da Cunha Lima, Diá Azevedo, César Azevedo de Santa Maria, e vários, Nicolau, uma tropa boa. A gente ia, voltava, ia para o Ceará, voltava na outra semana. Os custos eram mínimos. Hoje ninguém pode nem ir. Hoje não dá nem para ir para as vaquejadas. Para todas as vaquejadas não dá. Ou seja, se não for por amor, se for pensar só no bolso, ninguém corre não. Vai não. Não vai, não tem condições de jeito nenhum. Só se você ganhar muito dinheiro. E pouca gente que tem, existe dinheiro, existe. Na mão de pouca gente. Bom, seu Lula, vamos falar dos amigos da vaquejada. Quem é aquele amigo seu que não podia faltar na vaquejada que o senhor sentia falta? Ih, rapaz, todos eles são meus, não tenho. Graças a Deus, o pessoal tem uma consideração assim, muito grande comigo, respeito, eu respeito todo mundo. E meus filhos, quando eles não vão, sempre falta um pedaço, né? E agora meu neto, que é o pior. O meu neto não indo, o rapaz fica... Agora, no começo de fevereiro, ele já estava estudando, que começou as aulas cedo, e a mãe disse que ele não ia para canto nenhum. E eu tinha um convite na primeira semana de fevereiro, Chibio ligou para mim e disse, ó, Tuca Campo está lhe esperando aqui. Um minuto. Tá bom. Aí eu liguei, ele disse, papa, que ele me chama de avô não, né, que eu sou velho, papa. Não dá para ir não, fale com o meu, eu digo, fale você. Derradeiro supapo eu vou e falo. Aí ela disse, não vai não. Passa para ela. Eu estou precisando ir para a Bahia, Riachão do Jacuí, para a vaquejada, convidado especial e disse que eu ia levar meu neto. E ele tem que ir. Se ele perder aula, o senhor já começou, não sei o quê, aquela zoada de mãe, né? Mas nós fomos, deu tudo certo. Ele se apresentou muito bem lá e deu até autógrafo, né? Eu digo, eita porra, tá famoso, hein? Aí pronto, isso é gratificante demais. Foi mais emocionante quando o senhor ganhou o primeiro prêmio ou quando o senhor viu um filho seu ganhar um prêmio na vaquejada? Filho e o neto, que o menino é bom. Eu não quero nem assim que ele se importe com isso. Ele primeiro tem que estudar, que eu já disse a ele. O ano passado, no Asa Branca, ele correu só uma etapa, ganhou o primeiro lugar e ganhou o campeão dos campeões na etapa lá do Asa Branca.
do jovem, né? Do aspirante jovem. Bom, vamos falar das suas corridas? Qual foi aquela corrida que deu tudo errado? A boiada era boa, o atendimento era bom, mas o cavalo não queria correr. O senhor não se cheirava bem com o cavalo, ficou meio chateado com o cavalo. Aí bateu a senha, mas na hora da disputa, o cavalo disse: ó, Lula, hoje eu não quero ganhar não. Não, eu não lembro disso, que eu corri 15 anos num cavalo só. 15. E sempre, quando perdi, porque isso é um jogo, né? Faz parte do jogo, quando a gente perde, fica triste, ninguém fica satisfeito. A verdade é essa. Você em casa ainda perdendo não fica satisfeito, e quanto mais no meio do mundo, que tem as despesas, isso, aquilo, outro. Mas e você quer se apresentar, não porque eu corro pelo esporte, eu corro pelo esporte pela paixão que eu tenho. E também financeiro, que é para eu ganhar, que é para ir para outra semana. Como é que eu vou fazer se eu não vou? Se eu não ganhar o dinheiro, como é que eu vou? De jeito nenhum. Agora vamos falar daquela vaquejada que o senhor não esquece. Deu tudo certo, né? O senhor ganhou tudo. Os amigos fizeram aquela festa quando o Lula Pilão levantou o troféu de primeiro lugar e para o senhor foi inesquecível. Rapaz, eu vou, para ser sincero, eu não lembro qual foi delas, não. Foi várias, mas sempre quando meus meninos estavam, o primeiro que corria era ele. Assim. Marlon ganhou Ponto do Futuro em Fortaleza em 2008, foi em 2009. Pronto, aquilo dali foi mesmo que ia ter ganho, certo? Foi muito emocionante, muito bonito, muito gostoso. Então, para mim, eles ganhando, eu prefiro que eles ganhem do que eu, certo? Meus filhos e meus netos ganhem e eu fico sem ganhar, não tem problema. Porque quando eu ganho, aí para eles é a maior satisfação do mundo. Lula, o que é a vaquejada para o senhor? Eu não vou dizer a você que é tudo, né? Primeiro é o trabalho, né? Certo? Mas para mim é o meu esporte, que eu gosto, que eu amo meus meninos. É como Masterson diz. A gente corre porque gosta de vaquejada. Mas tem pessoas que não gostam, vai só por ir. Mas a gente é porque ama a vaquejada, certo? Então, vamos botar a bola para frente. Se um dia a vaquejada acabar, é como perder um pedaço da família? Rapaz, eu acho que nunca as autoridades vão acabar não, porque isso aqui envolve muito emprego, muita renda, para a cidade, para o pessoal que vem trabalhar. Então, jamais, eu não acredito que acabe. Mas, senhor Lula, eu vou lhe dar uma notícia ruim sobre que vai se acabar. Não dura mais 2000 anos, 1800 anos mais ou menos só de vaquejada. Tá bom. Tá, para mim tá bom, tá. Senhor Lula, antes de mais nada, eu queria agradecer o senhor, porque o senhor é um dos presentes que a vaquejada me deu. A gente conversa muito, a gente brinca muito, já entrevistei o senhor inúmeras vezes. E lhe garanto uma coisa, eu fico muito feliz quando um amigo meu ganha numa vaquejada. Mas quando eu vejo a história viva da vaquejada montar num cavalo, né? O senhor tem mais de 70? Você tem 73 anos, montar num cavalo com 73 anos, bater numa senha, ir para uma disputa, às vezes no meio de uma meninada, e ficar entre os melhores, eu lhe garanto que a festa do meu coração é muito maior. Obrigado ao senhor por tudo, pelo que o senhor fez, pelo que o senhor faz, né, pelo que o senhor realizou na vaquejada, com os amigos, com a família e para todos aqueles que não lhe conhecem. Porque eu não consigo, seu Lula, imaginar a história da vaquejada sem o seu nome estar ali, entre os primeiros colocados daqueles que incentivam, que competem, que amam o cavalo, porque isso aqui, acima de tudo, é a maior fábrica de amigos que existe. Sem dúvida, eu que quero lhe agradecer por você me dar essa oportunidade e dizer a você que eu tenho muitas amizades na vaquejada e muito das boas. Por exemplo, Zé Bedeu, Cuca, João Dantas, Luciano Alves, que ele é meu tio, só que ele é mais novo do que eu, 6 anos, que é o HLE do meu avô, que era também vaqueiro da época. E tantos que eu não sei nem dizer assim. E agradecer a você pela oportunidade e que você nunca disse que é conterrâneo nosso aqui de montanha. Sua raiz é aqui de montanha. É ali de Pedro Velho, mas aqui também, meu bisavô é daqui. Exatamente, do Campestre. Exatamente. Pois é, estamos aqui às suas ordens. Tento precisar de mim, estou aqui disposto para lhe servir. Tenho certeza que eu ainda vou me emocionar vendo o senhor correndo, como Chico. Vou me emocionar entrevistando Chico Luiz, Chico Locutor e outras pessoas que fazem o lastro dessa vaquejada. Mais uma vez, obrigado por tudo. Pronto, e quero também agradecer porque não sei se você vai estar presente na Vaza, que é o melhor circuito de vaquejada do Rio Grande do Norte, na presidência do amigo Galbi Saldanha, e é um cara 100%, e aqui no, não sei mais do jeito, eu chamei ele aqui no vaqueiro, certo? E então, Assis Aquino.
E agradecer a todos e estou aqui a suas ordens. E aí, você gostou da história do mestre Lula Pilão? Tem muito mais pra gente contar aqui no quadro Minha História na Vaquejada. Segue a gente, se inscreve aqui no canal, aciona o sininho que muitos mais vaqueiros que fizeram e fazem a história da nossa vaquejada serão entrevistados aqui. Comente, quem será nosso próximo entrevistado? Grande abraço e até a próxima.